Hoje, a nossa aula de História será sobre formas de governo. Vamos acompanhar. A ciência política nos ensina que formas de governo é o conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza, objetivando regular a disputa pelo poder político e o seu exercício, assim como as relações entre aqueles que detêm o poder com os demais membros da sociedade. Em sua obra intitulada Política, Aristóteles, considerado o fundador da ciência política, nos dá a mais antiga classificação das formas de governo. Aristóteles adota uma classificação baseada em 2 critérios. O primeiro, de ordem moral, divide as formas de governo em puras e impuras, conforme a qualidade da autoridade exercida. O segundo classifica o governo conforme a concentração do poder exercido, se está nas mãos de um só, de vários homens ou de todo o povo. Combinando esses 2 critérios, Aristóteles apresenta 3 regimes políticos: a monarquia, poder de um só; a oligarquia, poder de alguns poucos; e a democracia, poder de todos. E 6 formas de governo: aquele que é um só para todos, realeza; de alguns para todos, aristocracia; e de todos para todos, regime constitucional. Aristóteles entende ainda que os outros 3 modos, tirania, oligarquia e demagogia, são deturpações, degenerações dos anteriores. Meus amigos, modernamente, a classificação de Aristóteles pode ser explicada da seguinte forma: se o governo é exercido por um só, visando ao bem comum, é a monarquia ou a realeza. Se o governo é exercido por um só, mas no próprio interesse, oprimindo os governados, é a tirania ou despotia, que, como se observa, é a forma corrupta ou inversa da monarquia. Se o governo é exercido por uma minoria privilegiada, ou seja, pela nobreza, em benefício de todos os governados, temos a aristocracia. Já se o governo for exercido por essa minoria, mas em proveito próprio, temos a forma corrupta ou degenerada da aristocracia, denominada oligarquia. Se o governo é ou pode ser exercido por todos os cidadãos visando o bem comum, é a democracia. Se o governo é exercido pelas multidões revoltadas, ou se estas influenciam diretamente os governantes, oprimindo os governados, temos a forma impura da democracia, que é denominada demagogia. Maquiavel, na sua obra Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, apresenta a teoria de ciclos de governo. Nicolau Maquiavel diz que, partindo de um estado anárquico que existiu no início da vida em sociedade, os homens, para se defender, escolheram como chefe o mais robusto. Com o tempo, perceberam que o mais forte nem sempre era o melhor para chefiar. Passaram a buscar o mais justo e sensato. Essa monarquia eletiva, que se tornou hereditária, foi se degenerando, dando lugar à tirania, contra a qual conspiraram os mais ricos e nobres, apoderando-se do governo, instituindo a aristocracia voltada para o bem comum. Logo, os aristocratas esqueceram os males da tirania e passaram a governar em proveito próprio, transformando a aristocracia em oligarquia. O povo, revoltando-se contra a oligarquia, destituiu os oligarcas, instaurando o governo popular ou democrático. Ainda segundo Maquiavel, o próprio povo degenerou a democracia ao utilizar o governo para fins próprios, gerando a anarquia, voltando-se, portanto, ao ponto de partida do ciclo de governo. Em O Espírito das Leis, Montesquieu apresenta a classificação que agrupa os governos em 3 tipos: o republicano,
o monárquico e o despótico. Montesquieu definiu 3 tipos de governo: o monárquico, no qual o povo serve a um rei por meio de leis positivas; o republicano, regido por várias pessoas guiadas pela virtude; e o despótico, em que o autoritarismo de um líder se impõe pela política do medo. Para Montesquieu, estas formas de governo possuem as seguintes características. O governo republicano é aquele em que o povo, como um todo, ou somente uma parcela do povo, possui o poder soberano. O monárquico é aquele em que um governa, mas de acordo com leis fixas e estabelecidas, enquanto no governo despótico, uma só pessoa, sem obedecer a leis e regras, realiza tudo por sua vontade e seus caprichos. Nos estados modernos, os tipos mais comuns são a monarquia e a república. Monarquia: sistema político em que o cargo de chefe do poder executivo é vitalício, hereditário e sem responsabilidade. Na monarquia, o poder político está concentrado nas mãos de uma só pessoa, sendo exercido por ela própria ou por delegação dela. A monarquia pode ser absoluta ou constitucional. Na monarquia absoluta, o poder político é exercido pelo monarca e a sua vontade deve ser juridicamente a mais alta. Não depende de nenhuma outra. O Estado é o rei. Na monarquia constitucional, o monarca não tem poder absoluto. Os seus poderes emanam da Constituição. A monarquia constitucional pode ser parlamentar quando adotado o regime parlamentarista, em que o governo é exercido por um gabinete fiscalizado pelo parlamento, ou representativa, quando junto ao monarca funciona uma assembleia constituída pelo povo. República: sistema político em que os cargos de chefe do poder executivo e dos membros do poder legislativo são eletivos, temporários e responsáveis. A república pode ser parlamentar e presidencialista. Na república parlamentar, o poder executivo é exercido pelo gabinete e não pelo presidente da república. Na república presidencialista, o poder executivo é exercido pelo presidente da república. É o governo de Estado no qual o povo exerce soberania diretamente ou por meio de representantes eleitos. As repúblicas são classificadas em aristocráticas e democráticas. Nas repúblicas aristocráticas, o direito de eleger os órgãos do poder é exercido por uma classe privilegiada, excluindo-se a classe popular. Já na República Democrática, o direito de eleger e ser eleito é exercido por todos, sem distinção de classe, observando-se apenas as exigências legais quanto à capacidade de praticar atos jurídicos. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse momento de estudo, mas aprofunde também os seus conhecimentos sobre as formas de governo. Espero encontrá-los em breve. Até mais! Boa tarde, olá, boa noite, digamos assim, melhor. Vamos dar continuidade aqui com a apresentação de uma pequena videoaula sobre a teoria geral do Estado, tentando focar na nossa situação atual do país, uma vez que o livro base desta videoaula é a Teoria Geral do Estado, do Darcy Zambuja, que é a 4ª edição de 1963. A primeira edição dessa obra é de 1942. Nessa obra, o Darcy Zambuja usa muito os exemplos ocorridos na Europa, principalmente na França, com a Revolução Francesa, etc., que foram, na verdade, exemplos e bases para a formulação da nossa república e também da nossa democracia posteriormente, aí, após a ditadura, certo?
Então, portanto, o livro, por mais que esteja um pouco antigo, ele ainda dá o suporte necessário para a compreensão sobre a formação do Estado e como ele se estrutura. Então, ele é um livro base dessa videoaula. Portanto, iremos agora entender como que ocorre a formação do Estado. A formação do Estado, principalmente, ela se dá através da população, do território, que é uma delimitação espacial reconhecida pelas outras populações, e o governo, um governo independente, que irá, obviamente, governar esse território e essa população. Então, esses três elementos irão compor o Estado, certo? O Estado, em sua execução existencial, irá ter uma separação dos poderes que são necessários para que haja um governo adequado dentro do território em prol de uma população. Existe o primeiro poder, que é o poder legislativo, que é o parlamento, depois o poder judiciário e, por fim, o poder executivo, os ministros, gabinetes, etc. Certo? Vamos tentar entender, então, como que se dá esses poderes. O primeiro, o poder legislativo, como o próprio nome já sugere, é a formação das leis, certo? E essas leis, ela sofrem uma interferência, porque existe o que é chamado de dualidade de câmaras. Essa dualidade de câmaras, ela se dá devido à necessidade de evitar golpe de Estado. O golpe de Estado pode ocorrer quando uma das câmaras cria leis que favorecem determinado grupo. Então, havendo essa dualidade de câmaras, ou seja, dois tipos de câmaras de criação de leis, que precisam uma ter aprovação da outra para entrar em vigor, poderá ocorrer um melhor controle sobre esse processo de tentar burlar as leis em favor de um grupo, certo? Então, existiria o Senado e a Câmara de Deputados, que são eleitos pela população para os representar. O Senado, ele tem um papel moderador sobre a Câmara Popular. A Câmara Popular, ela é a Câmara dos Deputados, que ela representa diretamente a população que a elege e, portanto, ela é mais passível de ter agitações políticas e paixões populares que devem ser filtradas e moderadas pelo Senado. São compostas por pessoas um pouco mais idosas, geralmente, selecionadas pelos partidos e eleitos pelo povo, que irão dar essa moderação para que as leis não tenham caráter precipitado ou que venham a ferir outras leis e prejudicar o povo. Então, existe essa dualidade das câmaras, certo? Depois vem o poder executivo, que tem a autonomia de ação segundo as leis estabelecidas pelo poder legislativo, que ela pode fazer, recriar, construir, modificar o território em favor da população. E existe o poder judiciário, que irá interpretar e aplicar a lei, certo? Vamos entender melhor esse poder executivo. Existe o chefe de Estado, o presidente, que ele é eleito pela população através de um processo democrático de eleição, e ele irá pessoalmente fazer a nomeação dos ministros que irão ocupar os ministérios da guerra, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Planejamento, etc. Certo? E um desses ministérios, por nomeação do presidente, é o ministério que irá ocupar os ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo irá exercer o poder judiciário, irá aplicar as leis. E este ministro, ele é escolhido, obviamente, pelo presidente, uma nomeação, como de costume, mas existe um processo de aprovação das câmaras de deputados e senadores. Então, há um consenso entre o poder executivo e legislativo na constituição do poder judiciário. Então, o poder judiciário não é feito
por eleição direta do povo, e sim do poder executivo, que foi eleito, e do poder legislativo, que também foi eleito pela população. Então, as leis, ela não é exercida por indicação do povo, e sim por indicação de quem os representa. Então, aqui fica uma pequena contribuição simples e sucinta sobre a formação do Estado, que é parte do livro da Teoria Geral do Estado, do Darcy Azambuja. Obrigado por sua atenção. Há uma confusão doutrinária. Muitos autores falam apenas de teoria geral do Estado. Outros afirmam que o correto seria teoria do Estado. É interessante fazermos uma leitura na dogmática alemã e buscarmos as raízes para essa distinção. É interessante observar que, pela dogmática alemã, o correto seria teoria geral do Estado, ou seja, um modelo que deve ser adaptado aos demais estados. Isso é a generalização de um modelo. Será que isso é o correto? O Estado alemão, em termos de referenciais, poderia se adequar a um Estado africano, a um Estado da América Latina, a um Estado da Ásia, desrespeitando as características locais? Acreditamos que não. A visão da teoria geral do Estado buscou o quê? Seguindo as diretrizes da chamada dogmática alemã, o que se queria naquele momento é retirar da concepção teórica da chamada teoria geral qualquer referência a aspectos filosóficos, sociológicos, antropológicos. O que se buscava era uma justificativa do Estado. Aquele Estado impositivo, aquele Estado que não poderia ser questionado. A crítica que vem a essa teoria geral do Estado é construída por um autor chamado Hermann Heller, que afirma que o correto seria teoria do Estado, observando que a realidade estatal, que é muito mais rica, respeitando o quê? Respeitando as características locais. Cada Estado tem sua história, cada Estado tem suas finalidades, cada Estado tem os seus objetivos. E o que a gente percebe? Não adianta pretendermos pegar um modelo norte-americano e implantá-lo ao Brasil. Isso ocorreu em relação ao federalismo. O federalismo nosso é um federalismo capenga, ao passo que o norte-americano atende aos interesses deles, aos interesses locais. O que nós estamos dizendo em relação a isso? Que nós devemos buscar conceitos corretos que venham se adequar à nossa realidade. Nós temos de construir os nossos próprios conceitos. Por isso que há riqueza em relação à ciência jurídica. A ciência jurídica deve buscar construir o conceito adequado à realidade estatal. Caso contrário, esse conceito fica vazio, esse conceito fica metafísico, esse conceito fica muito abstrato. É importante construirmos instituições, instrumentos jurídicos e, principalmente, uma ordem jurídica que corresponda aos anseios de determinada sociedade. Vamos conceituar agora Estado. A concepção primeira que nos vem à cabeça é uma organização política. Mas será que isso basta? Sempre houve Estado? Primeira indagação. Vamos tentar responder. O Estado, segundo uma corrente antropológica, sempre existiu. Ou seja, temos o Estado desde a época da Mesopotâmia. Temos o Estado egípcio, temos o Estado grego, temos o Estado romano. Teríamos um Estado na época da Idade Média. Mas isso seria o correto? Outros doutrinadores vão afirmar que o Estado
vai ter a sua origem dentro da concepção greco-romana, segundo as necessidades de determinada sociedade. Então, quando nós temos a polis grega, temos a civitas romana, teríamos o primeiro pilar do que seria Estado. A terceira concepção, que mais acaba sendo respeitada, é de um autor chamado Carl Schmitt, que afirma que o Estado nasceu junto com o conceito de soberania, conceito esculpido nos primórdios do século XVI, por Jean Bodin, chamado Summa Potestas. O quê? O que é soberania? A soberania seria aquele poder outorgado ao monarca, ou seja, a personificação do poder por parte do monarca, mas, por outro lado, as leis editadas por esse monarca seriam devidamente acatadas, porque eram dotadas de sanção. Ao passo que as leis divinas, ou seja, o poder era de origem divina, não era dotado de sanção. A questão era metafísica. Então, dentro de uma concepção teológica como esta, né, nasce o conceito de soberania, que é um conceito que, no meu modo de ver, acaba sendo devidamente desmitificado. Por quê? Mesmo naquela época, acima do poder estatal, existiam o quê? As relações internacionais. Ou seja, o Estado não poderia ser summa potesta, poder absoluto. As relações internacionais, mesmo vinculadas, né, à questão essencialmente de costumes, não poderia ser colocado em segundo plano. Agora, o que nós temos de observar? Para compreendermos o Estado, temos de ver não só sua origem ali, nos primórdios do século XVI, alguns autores chegam a afirmar no século XIV, que começam a surgir os primeiros estados: Portugal, Espanha, França, geralmente reinos ligados à cristandade, com características bem peculiares. Primeiro, o poder era centralizado na figura do monarca. Existia necessidade de um exército, ou seja, uma burocracia devidamente militarizada, para fazer com que as leis fossem obedecidas. Terceiro, o sistema monetário. Quarto, uma questão lógica, um poder coercitivo para estabelecer a obediência às normas vigentes, logicamente vinculado à própria existência de exército. Mas o que é mais interessante é que essa estrutura vinha a corresponder à evolução do que nós chamamos de mercantilismo, que era um momento econômico, filosófico e cultural em que as cidades chamadas burgos começavam a renascer. E essas cidades necessitavam de ampliar as suas fronteiras em termos comerciais e aglutinavam-se cada vez mais e fugiam àquela concepção de cidades atreladas a feudos. Elas pagavam, inclusive, franquias, liberdades à estrutura feudal. Então as cidades estavam gradativamente se emancipando. E nós tivemos, por exemplo, a própria República de Veneza, que detinha, né, o monopólio do comércio de especiarias com o Oriente. E era importante esse comércio porque as especiarias, além de dar sabor à comida, preservavam os alimentos durante o inverno. É interessante também, nós não podemos desconhecer o papel das cruzadas. Ou seja, naquela estrutura feudal, as cruzadas, mesmo saqueando ao redor de Jerusalém, traziam riquezas e faziam circular as riquezas e saíam daquela zona de obscurantismo que nós chamamos da Idade Média. Então, o que nós podemos perceber? O Estado nasce para corresponder a determinado momento de evolução dos meios de produção. O próprio Karl Marx há de afirmar que já existia uma sociedade civil, né, uma estrutura pré-estatal. E essa estrutura, ela há de evoluir
E há de exigir o quê? Há de evoluir no sentido de uma estrutura burocrática dotada, segundo a concepção weberiana, de dois vetores. O primeiro, uma burocracia para satisfazer as demandas em termos administrativos. E o segundo seria a apropriação da atividade artesanal por parte dos burgueses detentores do meio de produção, no sentido de caminhar para um processo de industrialização, ainda embrionário, que mais lá na frente, com a evolução do próprio mercantilismo, há de ensejar o que nós denominamos de revolução industrial. Então, o Estado surge com estrutura monárquica, autocrática, unitário, mas é um Estado que é uma organização política no sentido de favorecer a determinado desenvolvimento econômico, cultural e social. Corresponde à evolução ocidental. Nós, quando falamos de Estado, estamos falando no Estado ocidental, o Estado construído na Europa. Não podemos nunca imaginar o que foi construído na China, que é completamente diferenciado, ou seja, o mundo asiático, o mundo africano e principalmente o mundo aqui da América Latina, ou das Américas, né? Eu falo América Latina porque envolve a cultura asteca, maia e inca, que eram culturas que foram dominadas pela cultura europeia, mas que possuíam características que, do meu modo de ver, superavam em alguns aspectos o viés europeu. Agora, como nós vamos imaginar um mundo todo eurocêntrico? Lamentavelmente, não adianta nós tentarmos construir um mundo asteca, um mundo inca, um mundo originário das tribos indígenas do Brasil, ou das tribos africanas, ou um mundo com a faceta asiática. A literatura não nos permite isso. Podemos, em síntese, dizer que o Estado surge para atender determinadas demandas econômicas, principalmente para satisfazer, no primeiro momento, as demandas de quê? Das duas classes que, de uma certa forma, estavam lutando pela hegemonia em termos de poder. De um lado, a nobreza, já desgastada, e, do outro lado, a burguesia em gradativa ascensão. Então, o Estado que surge é um Estado que, no primeiro momento, está muito vinculado à nobreza, mas gradativamente transforma-se em Estado burguês. Alguns doutrinadores dizem que não podemos mais falar em elementos do Estado, porque há uma dificuldade conceitual. A primeira delas seria a respeito do que nós chamamos de soberania. Seria soberania, ou seria poder, ou seria governo? Eu prefiro ficar ainda no conceito clássico de soberania. Já dissemos que soberania pode ter duas perspectivas, interna e externa, mas a essência é evitar conflitos. E a soberania é essencial para estabelecer a submissão à ordem jurídica. O Estado é soberano quando ele constrói todo um aparato jurídico que há de ser devidamente acatado tanto no plano interno como no plano externo. E esse aparato jurídico é composto por leis, normas e princípios que trazem consigo a essência das exigências de uma sociedade democrática. A dificuldade maior em falar em soberania é que o conceito evoluiu. Aquela soberania clássica, lá da época do Baudin, correspondia ao momento do nascimento do Estado. Era o Estado absoluto, era o Estado autocrático. Justificava-se ali o poder do monarca. Mas, na frente da história, nós vamos perceber alguns autores que vão nos ensinar a compreender a evolução da soberania. O primeiro deles, obviamente, é Thomas Hobbes. Por que Hobbes? O sujeito vai dizer, mas é um autocrata? Ele justificava o poder inglês, vivia em Inglaterra no século XVII, no conflito permanente entre as dinastias, Tudors por um lado e Stuarts por outro. Mas o que se queria discutir ali? Uma maior liberalidade em relação ao poder, o surgimento de uma espécie de liberalismo, ou, por outro lado, o poder concentrado, um poder essencialmente absoluto. E o que nós temos? A Inglaterra devidamente ameaçada. E esse autor, que era um matemático
Hobbes, partindo de teoremas, ele constrói o seguinte pressuposto: há necessidade de superar aquele conflito que existe no chamado estado de natureza, em que o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, o homem se destrói em conflitos permanentes. E como conseguir superar isso? Ora, nós devemos pensar numa concepção freudiana. A partir do momento que se estabelece o Estado, o que nós temos aí? Nós temos o controle dos instintos e das paixões humanas através de ordem jurídica. A lei é construída como instrumental do Estado no sentido de reprimir, principalmente as relações que envolvem os sentimentos humanos. O intuito é induzir o indivíduo à produtividade. Então a lei, ela vem para condicionar, para submeter, para quase que intimar o indivíduo a ser um produtor. Em que aspecto nós estamos trabalhando? Pura e simplesmente, nós estamos construindo um sistema jurídico em que o destinatário da lei ainda não é totalmente o cidadão. Quando falamos em Hobbes, nós não estamos no Estado ainda liberal de direito, nós estamos no Estado autocrático, em que o indivíduo meramente é sujeito de deveres, é súdito. Mas o que é importante é que ele parte da premissa que esses súditos não têm condições de usufruir plenamente de todos os bens da natureza, porque os bens não vão conseguir satisfazer a todos. E há necessidade de estabelecer uma ordem jurídica que reprima os instintos e as paixões humanas no tocante a que todos possam usufruir das benesses. Apenas alguns vão usufruir, ou seja, cada macaco e seu galho, há gradativamente uma estratificação. Mas a proposta dele é o seguinte: faz um contrato social em que os indivíduos abrem mão das suas liberdades, os indivíduos não vão lutar por seus direitos, vão aqui apenas querer preservar o direito à vida e à segurança. Isso é interessante porque permite a ascensão da burguesia, que quer ter a liberdade principalmente para contratar. E a burguesia, ela prefere, em determinado momento histórico, abrir mão dessa hipotética liberdade para proteger os seus bens acumulados. Mas Hobbes defende, essencialmente, uma proposta vinculada à nobreza. Mas mesmo assim é um autor que é utilizado por Cromwell. Cromwell, quando ascende ao poder na Inglaterra, ele busca as ideias hobbesianas, dissolve o parlamento e vai governar de uma forma autocrática. Ou seja, a lei, mesmo sendo injusta, deveria ser respeitada. Então nós temos ali um pressuposto que o homem, em sua índole, é mau e tem que ser controlado seus instintos. E para fazer isso, há necessidade do Estado. Então, a primeira concepção que nós temos, contratualista, vinculada a um autor que defende uma concepção essencialmente matemática. Ele propõe a sujeição de todos os indivíduos à estrutura do Estado. Ou seja, um pacto de sujeição. E o Estado, o que é? Um homem artificial, o Leviatã, construído pela imaginação humana. Mas o que é importante nisso tudo é que, através desse contrato social, nós temos a construção de um conceito lógico de quê? De representação política. Mesmo a representação sendo concentrada nas mãos do monarca, isso é feito mediante um contrato. E esse pacto de sujeição é o primeiro momento da representação política, de forma autocrática. Mais na frente, Locke vai dizer que nem todos os direitos devem ser alienados, como queria Thomas Hobbes para o monarca. Devem ser preservados aqueles direitos vinculados principalmente ao direito à propriedade. Locke é calvinista. Então o que ele vai defender? Que a propriedade é a exteriorização da personalidade humana através do trabalho. Então o que foi construído pelo trabalho humano tem que ser respeitado. E a partir do conceito de direito à propriedade,
ele constrói as liberdades públicas. E ele vai dizer que é a necessidade de tribunais para julgar os conflitos. E esses tribunais têm que ser construídos pela chamada liberdade civil ou sociedade a ser construída dentro de uma estrutura estatal. E ele vai propor, nós não poderíamos dizer tripartição clássica, ele vai propor o quê? Um poder legislativo nas mãos do parlamento inglês, juntamente, o que nós temos aí? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, que naquele momento dividiam a competência legislativa. E dois outros poderes. Poder federativo, que possibilitava ao rei desempenhá-lo no tocante às relações internacionais, ou seja, o rei era o chefe de Estado, o chefe do Estado. E o que nós temos? Outro poder. Um poder que conjugava as funções administrativas com as funções judiciais. Mas esses poderes, desde o poder federativo a esse poder administrativo com funções judiciais, eram prerrogativas do monarca, ao passo que a submissão à lei estava adstrita ao parlamento. O parlamento que editava as leis. O parlamento era o órgão que, de uma certa forma, estabelecia o império das leis na perspectiva inglesa. Do outro lado do continente, o que nós temos? Uma grande revolução, a Revolução Francesa. E surge um autor que vai influenciar a Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau. E Rousseau, influenciado por Genebra, imagina transportar as ideias calvinistas para a França. Era essencialmente anticlerical. Então, o que ele queria? De uma maneira incisiva. Ele queria estabelecer a vontade geral. O que é vontade geral? É vontade psicológica de todo o corpo coletivo. Muito mais do que um conceito de vontade da maioria. E essa vontade geral ia se manifestar através das leis. O que nós temos aí? Um conceito muito interessante, porque a vontade geral, se a gente for buscar, ainda é a essência de todo o poder constituinte originário, que é a vontade da nação, é a vontade da sociedade política. Então, o que a gente vai descobrir nesse autor? Que ele propõe a igualdade e liberdade, ambas num plano formal. Para aquele momento é fantástico. Mesmo a igualdade perante a lei, mesmo a liberdade perante a lei, estabelecia um tratamento diferenciado. Isso tudo permitia o surgimento do titular de direitos públicos subjetivos, que era o cidadão. Então, mediante o contratualismo, nós temos um pressuposto agora com Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer que o homem é bom em sua natureza e é degenerado por quê? Pela sociedade, principalmente pela igreja, pelos valores da igreja. Então ele quer, no fundo, uma democracia e identidade. Aí começa uma polêmica. O Abate Sieyès vai gritar: é importante que tenhamos uma soberania nacional. Ou seja, a nação escolhe os seus representantes. Mas o que é a nação? Nação, naquele momento, é o vínculo étnico, cultural, linguístico, essencialmente excludente. Então, essa nação estava dividida. Os seus dirigentes eram, de um lado, jacobinos e, do outro lado, girondinos. Os jacobinos seguiam a concepção clássica de Jean-Jacques Rousseau. Queriam uma democracia direta de identidade. Ao passo que os girondinos preferiam um sistema representativo seguindo o Abate Sieyès. Então, o que nós podemos demonstrar para vocês? Que o conceito de soberania ele é muito rico. Ele surge dessas ideias contratualistas e, de uma certa forma, ele é questionado na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque os estados, eles não conseguem satisfazer as suas lutas hegemônicas. Há um autor que influencia decisivamente
que se chama Hegel, que sugere um Estado hegeliano, um Estado guerreiro, um Estado que vai afirmar-se perante as suas armas, através das suas armas. E esse Estado é um Estado que busca essencialmente sua hegemonia. A soberania seria atropelar as demais. Mais ou menos o que nós temos hoje em termos dos Estados Unidos. Que os americanos entendem que a soberania deles é ambulante. Onde houver interesse norte-americano, automaticamente existe soberania norte-americana. Obviamente que isso tem que ser questionado, porque aí há um desrespeito à soberania dos demais povos. Então o que a gente descobre? Esse conceito se transforma em soberania relativa. Por quê? Surgem organizações internacionais, o próprio direito internacional começa a diminuir o impacto dessa luta hegemônica. E a Primeira Guerra Mundial nos ensina o quê? Nos ensina que há necessidade de uma organização internacional. Surge uma Liga das Nações incipiente, sem força normativa, mas quando nós temos a Segunda Guerra, aí sim, a ONU corrige as instruções da Liga das Nações que se diluiu. E o que nós percebemos? Que a ONU vem a corresponder ao conceito de soberania relativa, estabelecendo o quê? Estabelecendo alguns princípios em termos internacionais, algumas normas internacionais, principalmente as vinculadas aos direitos humanos, que devem ser acatadas por todos os povos. A Declaração de Direitos do Homem, editada pela ONU em 1948, acaba sendo recepcionada pelas constituições democráticas após a Segunda Guerra Mundial. Mas o mais importante é que são estabelecidos também pactos regionais. No âmbito, por exemplo, da nossa América, nós temos o Pacto São José de Costa Rica, que tem a sua Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos também no âmbito europeu um pacto formulado pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Nós temos o Tribunal de Direitos do Homem que funciona em Estrasburgo. O que é importante nesses pactos regionais? É a viabilização e implementação dos direitos humanos, não só no plano internacional, como no plano interno dos Estados-membros. O que é interessante também é que essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, editada pela ONU, ela acabou criando outros pactos. O pacto vinculado aos direitos econômicos e sociais. Aí nós temos um documento aprovado pela ONU em 1974. E a partir daí, outros protocolos e pactos vêm implementar e criar uma disciplina que nós denominamos até de direito internacional dos direitos humanos, que caminha conjuntamente com o conceito de soberania, no sentido de retirar dele todo aquele conteúdo bélico, aquele conteúdo de conflitos. O território é uma invenção típica da Idade Média. O conceito de território surge no entorno do que nós chamamos de estrutura feudal. Ou seja, aquele poder exercido pelo suzerano em relação aos vassalos estabelece o que nós chamamos de domínio iminente sobre as coisas e as pessoas que estão em determinado território. É o primeiro conceito que nós temos de território. Mais na frente, a doutrina há de dizer que o território tem uma característica essencial. Nós temos aí a adaptação à dogmática alemã. O território deixa de ser um direito real, vinculado apenas ao suzerano, para estar atrelado a um príncipe, a um rei, a um monarca. Então, nós temos um direito real público, ou seja, uma evolução do território na concepção da dogmática alemã. Isso, Laban é um dos autores que defende. Mas mais na frente, nós temos o conceito de um outro autor também ligado à dogmática, chamado Elinek, que ele vai trabalhar sobre o que nós chamamos de direito reflexivo, ou seja, a soberania incide sobre as pessoas que estão sobre determinado território. É um conceito que, de uma certa forma, acabou por ser de suma importância. Mas o conceito que predomina, obviamente, todos sabem, é o conceito construído por Hans Kelsen. Ou seja, território é o âmbito de validade da ordem jurídica estatal. É um conceito essencialmente dogmático, mas que corresponde a uma reflexão pertinente ao Estado.
que nós podemos dizer em relação ao território? Tem um autor brasileiro, geógrafo, que é de suma importância para compreendermos o território. Chama-se Milton Santos. E o Milton Santos vai descrever o território a partir da diversidade. E, essencialmente, na busca de uma unidade. Ou seja, quando nós estabelecemos uma leitura sobre o território brasileiro, nós temos que perceber o quê? O território brasileiro, muito rico, é assimétrico em todas as suas estruturas econômicas. Nós temos o quê? O sul do Brasil, com técnicas desenvolvidas na área de informação, a parte de tecnologia de ponta bem acentuada e uma estrutura que não deve nada à Europa. Ou seja, nós temos uma estrutura altamente desenvolvida no Brasil, o sul do Brasil, de São Paulo para baixo. Temos a região que a gente poderia chamar de... não seria bem sudeste, porque nós estaríamos tirando São Paulo, mas a gente percebe que Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que é uma região que oscila entre uma grande densidade populacional, mas, por outro lado, já no próprio Espírito Santo, com exploração de petróleo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, com desenvolvido centro industrial e, gradativamente, a interiorização desse desenvolvimento, ou seja, o índice, que a gente poderia dizer, pertinente à informação, está realmente correspondendo às expectativas aqui dessa região. E o que nós temos também é um potencial de desenvolvimento, principalmente na área de tecnologia. Os estados do chamado Centro-Oeste têm como característica a agricultura de exportação, principalmente soja. Fizeram uma reforma agrária sem a ajuda do governo, tiveram uma política agrária na base de um processo que a gente chamaria de colonização interessante. E realmente Mato Grosso do Sul, Goiás, são estados, né, que representam novas fronteiras agrícolas. Temos o Nordeste, com um desenvolvimento turístico interessante, alguns estados com bom desenvolvimento econômico, como o Ceará, mas que ainda com índices populacionais acima do que a gente poderia dizer exigidos por estados mais desenvolvidos e com a miséria ainda vinculada a uma estrutura patrimonialista. E temos, para fechar o cerco, o norte do Brasil, né? Essa grande incógnita, esse norte cheio de riquezas. Nós temos várias Amazônias, né? A região lá de Roraima é uma Amazônia diferenciada, né? O tipo de terreno lembra o Cerrado, tipo de vegetação diferenciado, com riqueza enorme na região do Monte Roraima. Nós temos regiões ricas também, como Rondônia, né? Fronteira agrícola, o Acre, também se desenvolvendo. E a Amazônia precisando cada vez mais de projetos que possibilitem a sua emancipação. O mesmo em relação, a gente poderia falar, o Pará, que é um estado mais desenvolvido que a Amazônia, mas que também apresenta assimetrias em termos econômicos. Tem o território do Amapá, que é completamente acoplado e praticamente inviável, porque acabou a exploração na Serra do Navio. Então, o que nós podemos perceber? O território brasileiro é um território interessante. O território apresenta mecanismos de domínio. Nós temos o domínio em termos territoriais em si, ou seja, a parte do solo. O indivíduo que adquire um imóvel pode usufruir plenamente do solo, desde que respeite a sua função social. Por outro lado, o subsolo, há necessidade de autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral.
para ter o direito, se for necessário, de lavra. Então, nós temos aí, em termos de território, a primeira perspectiva, o domínio do solo em si, ou do subsolo. Nós temos o domínio aéreo. O domínio aéreo tem várias convenções, inclusive a de Tóquio, que pressupõem o quê? A autorização do Estado que está sendo devidamente utilizado em termos territoriais para que a aeronave possa se locomover, possa transitar. E há necessidade de autorização para evitar o quê? Acidentes aéreos, para haver o controle do tráfego aéreo. E nós temos uma questão interessante, a questão do mar territorial. Em 1970, o Brasil, naquele momento ditatorial, resolveu ampliar o mar territorial brasileiro para 200 milhas. Mas a ONU, recentemente, nos obrigou a reduzir. Por quê? O Brasil não conseguiu fazer um levantamento do acervo oceanográfico de todas as suas riquezas. E o Brasil reduziu, seguindo os ditames internacionais, de 12 milhas. Mas pode utilizar-se, para finalidades econômicas, de mais de 188 milhas. Então, o que nós percebemos? Esse domínio importante mas é interessante uma restrição. Em termos de território, nós temos de pensar em princípios interessantes. Quais são? O princípio da imunidade diplomática. Ou seja, o embaixador está protegido, ele tem imunidade diplomática. Caso ele venha cometer um delito e esse delito foi praticado em sua embaixada, ele tem proteção diplomática. Agora, fora da embaixada, obviamente, nós temos de verificar a legislação pertinente, mas o que é interessante? A imunidade dele. Caso ele esteja no cumprimento das suas funções, ele tem a proteção diplomática. O que é importante, outro princípio, é o princípio da extraterritorialidade. O que é isso? É um princípio que estabelece que um determinado delito que venha a ser cometido no espaço aéreo, dentro da aeronave ou dentro de uma perspectiva que a gente poderia dizer marítima, ou seja, dentro de um navio, o que é importante é verificar a bandeira desse navio para saber a vinculação em termos legais e podemos detectar qual a legislação que deverá vigorar no tocante à apuração desse delito. São coisas interessantes, mas o que é mais importante para fechar no tocante ao território é a questão do direito de passagem inocente, que é um direito construído dentro das liberdades dos mares, no intuito único e exclusivo de permitir que aeronaves e navios possam, sem finalidades bélicas, circular livremente, principalmente os navios. Ou seja, existe o direito de passagem inocente. E para fechar a nossa conceituação, o último elemento, que é o mais decisivo, é o povo. Tem um autor chamado Miller que pergunta: onde está o povo na Constituição? O que é o povo? O conceito de povo vincula-se essencialmente ao conceito de nacionalidade. O Brasil, a tradição nossa, é a vinculação ao solo. A tradição europeia é a vinculação ao sangue. Ou seja, na Europa, para ser cidadão da Alemanha, há necessidade de vínculo sanguíneo com o povo alemão. Por isso que só agora, na última geração, há uma flexibilidade da legislação alemã, permitindo que descendentes de turcos possam ter a cidadania alemã. Por quê? Há uma tradição. Os países que foram colonizados vinculam-se à perspectiva do solo. E os países que formam a essência europeia, e alguns também asiáticos, a vinculação é por sangue, por sua origem. E, no meu modo de ver, é um vínculo altamente excludente. Mas o que é importante de nós trabalharmos povo? É saber a distinção de povo e nação. Povo é um conceito de suma importância. Vincula-se à nacionalidade. Nós vamos obedecer às características definidas
por cada estado. O que nós temos em relação à nação? Nação é vínculo ligados a interesses comuns, linguísticos, étnicos, culturais. Mas, essencialmente, nós temos de falar em nação plurirracial, nós temos de falar em nação plurilinguística. Por quê? Nós temos de conceber uma comunidade cada vez mais cosmopolita. Em síntese, o que a gente pode dizer para vocês? Trabalhar povo é trabalhar a essência do Estado. É o destinatário, principalmente das leis. E a essência do Estado necessita cada vez mais ser respeitada. O que nós temos de fazer? Acabar cada vez mais com esse abismo econômico, cultural e social existente no Brasil. Povo somos todos nós, que temos a cidadania brasileira. Mas alguns têm a cidadania sonegada. E para o resgate disso é necessário que tenhamos políticas públicas de inclusão social. Povo não pode ser massa de manobra. Povo tem de ser elemento estrutural de um Estado democrático de direito. Povo é a essência do Estado. Só tem sentido o território com a participação do povo. A soberania reflete a cidadania, cada vez mais ampliada e proporcionada a todos os segmentos sociais. Nós temos de imaginar uma sociedade democrática em que as pessoas tenham a perspectiva da felicidade. De volta com o nosso curso de Direito Constitucional, de volta com os bens da União, o artigo 20, inciso 5º e inciso 6º. Questões importantes, tá? Questões que geram também uma curiosidade muito grande por parte de todos que estudam a matéria, tá? O que a gente vai falar aqui, ó? Artigo 20, são bens da União, inciso 5º, os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6º, o mar territorial. O que é isso, professor? Onde que eu encontro a regulamentação referente a esses conceitos, né? Então vamos por partes, tá? Primeira coisa, ó, o que é o mar territorial brasileiro, tá? O mar territorial é justamente essa faixa de água que nós temos aqui, ó, no litoral brasileiro, que tem uma extensão de 12 milhas marítimas, 12 milhas náuticas, aproximadamente 22 quilômetros. Eu coloquei aqui, ó, mar territorial brasileiro, tá? Então, mar territorial, 12 milhas náuticas. Onde que eu encontro essa conceituação? Artigo 1º da Lei 8.617, de 4 de janeiro de 1993. Ela dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileiros e dá outras providências. E vejam só o artigo 1º. O que o artigo 1º diz sobre o mar territorial brasileiro? Ó? O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, tal como indicadas nas cartas náuticas de grande escala reconhecidas oficialmente pelo Brasil. Tá? Então a gente tem aqui o conceito de mar territorial. O mais importante em termos de concurso aí, ó, é lembrar a extensão. Eu tenho 12 milhas náuticas, aproximadamente 22 quilômetros, 22,22 quilômetros, se eu não me engano, tá? Mas o importante no concurso, ó, é lembrar da medição náutica. Aqui eu vou medir em quilômetros, no território, no solo, eu falo de quilômetros. Quando eu falo do mar, eu estou falando de milhas marítimas, de milhas náuticas, né? Então, 12 milhas náuticas é a largura do mar territorial brasileiro. Uma questão que pode surgir é o seguinte: então tá, professor, entendi que essa faixa de 12 milhas náuticas compreende o mar territorial brasileiro. Faz parte do território nacional? Claro que sim.
Tá? Quando eu falo do território nacional, eu tenho o exercício da soberania brasileira sobre o mar territorial brasileiro. Vejam só o artigo 2º da mesma Lei 8.617. Ó. A soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo. Tá? Então, ó, analisando o perfil, né, fazendo um corte aqui, ó, no perfil, essa faixa de 12 milhas náuticas, aproximadamente 22 quilômetros aqui, ó, né, um pouquinho mais, melhor dizendo, do que 22 quilômetros, tá? É o mar territorial. Agora, só a superfície? Só o espelho d'água? Não, tudo que está abaixo aqui, ó, no âmbito do leito oceânico, né, do leito marítimo, melhor dizendo, das águas, tudo são recursos aí, né, da zona econômica exclusiva, no âmbito da plataforma continental, que a gente vai ver mais à frente, e está no âmbito do mar territorial. Então tem exercício da soberania brasileira ali. E lembrando um detalhezinho, tá? O espaço aéreo brasileiro tem o mar territorial brasileiro como limite. Então desenhei aqui um aviãozinho, ó, as nuvens ali, ó, para você perceber o seguinte: o espaço aéreo brasileiro ele vai até o limite do mar territorial brasileiro, tá? E quando eu estou no mar territorial brasileiro, eu tenho que observar também, ó, o regramento previsto no artigo 3º, ó. É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. Então tem um navio, né? Tem um navio que está margeando a costa brasileira aqui, ó. Mas o destino dele é Buenos Aires. Ele não vai parar, ele não vai atracar no litoral brasileiro. Está aqui margeando, passando pelo mar territorial brasileiro. Aí é um navio de bandeira portuguesa, de bandeira alemã, de bandeira russa, tá? Ele pode passar aqui, ele pode margear o território brasileiro? Pode, desde que seja justamente o quê? Uma passagem inocente. Aí vem o parágrafo 1º, ó. A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida, tá? Ah, professor, mas e se acontecer alguma emergência? Ah, eu estou falando de um navio, uma embarcação militar, que está fazendo uma passagem inocente no território brasileiro, mas que precisa atracar para fazer um reparo, uma situação de emergência ali. Pode acontecer isso? Pode. Parágrafo 2º, ó. A passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na medida em que tais procedimentos constituam incidentes comuns de navegação ou sejam impostos por motivos de força ou por dificuldade grave, ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas, a navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. Então, na situação de emergência, é uma passagem inocente, não representa perigo para a soberania nacional, para o território nacional. Eu posso ter, né, esse parar, esse atracar no litoral brasileiro, eu posso fundear o navio no mar territorial brasileiro, tá? Enfim, eu tenho, né, toda essa regulamentação. Parágrafo 3º, ó, os navios estrangeiros no mar territorial brasileiro estarão sujeitos aos regulamentos estabelecidos pelo governo brasileiro. Ah, eu tenho um navio de turismo. E lá dentro do navio de turismo, que não vai parar e não vai atracar no território nacional, tem um cassino. O cassino pode funcionar no âmbito do mar territorial brasileiro? Não pode. Eu tenho que respeitar o ordenamento jurídico brasileiro, a soberania brasileira, tá? Então, por isso, o parágrafo 3º também, um exemplo de aplicação prática aí do parágrafo 3º, tá? Bem, isso foi o mar territorial. O capítulo 2 da lei fala da zona contígua. Desenhei aqui, não está na Constituição, mas não custa nada, né? A gente analisar, ó, B, ó, zona contígua. A zona contígua também tem 12 milhas náuticas. Então, ó, se eu somar o mar territorial mais a zona contígua, eu vou ter 24 milhas náuticas, né? Aproximadamente aí, ó, pouco mais de 44 quilômetros, tá? Então vejam só o artigo 4º da Lei 8.617, ó. A zona contígua brasileira compreende uma faixa que se estende das 12 às 24 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial, né? Então a partir daqui, ó, a partir dessa linha, né, que serve para medir o mar territorial,
Quando eu falo justamente da distância de 24 milhas náuticas, eu estou falando de 12 milhas náuticas do mar territorial e mais 12 milhas de zona contígua. Existe o exercício da soberania brasileira, o respeito à soberania brasileira aqui, mas de uma forma mais mitigada, de uma forma um pouco mais limitada. Vamos dizer, no mar territorial brasileiro, a soberania brasileira ela é total. Aqui eu tenho um cunho protetivo, um cunho preventivo, de evitar alguma situação que venha a prejudicar o território brasileiro ou o próprio mar territorial brasileiro. Vejam só, né? Artigo 4º aqui, a zona contígua brasileira compreende uma faixa que se estende das 12 às 24 milhas marítimas, contadas a partir da linha de base que serve para medir a largura do mar territorial, já vimos. E artigo 5º, na zona contígua, o Brasil poderá tomar as medidas de fiscalização necessárias para 1. Evitar as infrações às leis e aos regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários nos seus territórios ou no seu mar territorial. Tá? Então eu tenho, uma situação, tem um navio ali, onde eu tive uma contaminação por um vírus mortal, o ebola, por exemplo, e esse navio está aqui, na zona contígua. A Marinha Brasileira pode impedir que ele adentre aqui ao mar territorial brasileiro? Pode, tá? Então perceba, eu estou falando de uma questão sanitária aqui, Eu tenho um direito brasileiro de tomar medidas de fiscalização necessárias para evitar as infrações às leis e aos regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários, tá? Nos seus territórios ou no seu mar territorial. Então tem essa função preventiva, esse cunho preventivo. E também o segundo, reprimir as infrações às leis e aos regulamentos no seu território ou no seu mar territorial, tá? Então a zona contígua tem esse cunho preventivo, tá? Esse cunho aí, preventivo protetivo do próprio mar territorial e logicamente do próprio território brasileiro, tá? Zona econômica exclusiva. O que é a zona econômica exclusiva, professor? Ora, eu estou falando de uma distância aqui, de 200 milhas náuticas, a partir aqui, da linha de referência, 200 milhas náuticas, eu tenho a zona econômica exclusiva, que abrange não só as águas, tá? Mas também os recursos da plataforma continental. Então, tudo isso aqui, é zona econômica exclusiva. Vejam só o artigo 6º da Lei 8.617. A zona econômica exclusiva brasileira compreende uma faixa que se estende das 12 às 200 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. Então, dá referência aqui, 200 milhas náuticas, 200 milhas marítimas, eu tenho a zona econômica exclusiva, tá? Então, eu coloquei aqui, para você ter esse detalhe aqui também, Zona econômica exclusiva, ZEE, 200 milhas náuticas, tá? Então eu tenho aí essa metragem não, melhor dizendo, essa medição, essa distância aí em termos práticos, Artigo 7º, o que eu tenho na zona econômica exclusiva, Vejam só, na zona econômica exclusiva, o Brasil tem direitos de soberania. Então, eu vou ter o exercício da soberania brasileira para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos. Tem um poço de petróleo do pré-sal, bem da União, tá? Então todas as riquezas, todos os bens que estão aqui, na zona econômica exclusiva, no âmbito da plataforma continental também, constituem bens da União. Então, atenção, na zona econômica exclusiva, o Brasil tem direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar. Então, as águas que estão acima do leito do mar, sobrejacentes, ao leito do mar, ao próprio leito em si e ao seu subsolo. Olha o pré-sal aí, os recursos do pré-sal, os poços de petróleo do pré-sal, os poços de petróleo, que
que estão na plataforma continental brasileira, que estão na zona econômica exclusiva brasileira, tá? Então tem que observar essa situação aí também, né? E no que se refere a outras atividades, com vista à exploração e ao aproveitamento da zona para fins econômicos. Atividade pesqueira, por exemplo, ó. Eu posso ter atividade pesqueira, tá? Com exercício da soberania brasileira, com regulamentação brasileira em toda a zona econômica exclusiva, não só no mar territorial brasileiro, tá? Então, se eu tenho um navio pesqueiro internacional, ele vai pescar, né, no âmbito da zona econômica exclusiva brasileira, ele tem que atender toda a regulamentação brasileira. Tem que atender e respeitar toda a soberania brasileira no tocante à exploração daquela atividade econômica, a pesca em termos práticos, tá? Bem, artigo 8º, ó. Na zona econômica exclusiva, o Brasil, no exercício de sua jurisdição, tem o direito exclusivo de regulamentar a investigação científica e marinha. Então, eu vou ter uma investigação científica e marinha, tem que atender à legislação brasileira. Quem vai regulamentar a investigação científica marinha aqui, ó, é o direito brasileiro, é o governo brasileiro, é o legislativo, melhor dizendo, é o legislativo brasileiro aí, tá? Então, ó, na zona econômica exclusiva, o Brasil, no exercício de sua jurisdição, tem o direito exclusivo de regulamentar a investigação científica marinha, a proteção e a preservação do meio marítimo, bem como a construção, operação e o uso de todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas, tá? Então, eu vou ter a construção de uma plataforma de petróleo pela Petrobras, no âmbito da zona econômica exclusiva. Tem que respeitar, obviamente, a regulamentação, a legislação brasileira. Ah, professor, mas quem vai construir não é a Petrobras. Eu tive a concessão, tá? Um determinado lote ali de poços do pré-sal, por exemplo, e quem vai explorar isso através de uma concessão é uma empresa estrangeira, tá? Então, eu vou ter a construção de uma outra plataforma ali, né? De uma plataforma onde não necessariamente eu tenho a participação da Petrobras. Você vai ter que observar a legislação brasileira, o direito brasileiro da mesma maneira. Eu estou falando justamente de jurisdição. O que vai regulamentar? Quem que vai regulamentar, né, a exploração econômica da zona econômica exclusiva? Ora, o direito brasileiro. Então, a questão de soberania também, né? Uma questão natural aí, né? Então, ó, parágrafo único, ó, a investigação científica marinha na zona econômica exclusiva só poderá ser conduzida por outros estados com o consentimento prévio do governo brasileiro. Então, eu posso ter um consentimento para que um navio de pesquisa norte-americano, um navio de pesquisa japonês, um navio de pesquisa, sei lá, inglês, tá? Faça justamente aí, né, a investigação científica, mas aí depende de autorização de consentimento prévio do governo brasileiro, nos termos da legislação em vigor que regula a matéria, tá? Artigo 9º, a realização por outros estados na zona econômica exclusiva de exercícios ou manobras militares, em particular as que impliquem o uso de armas ou explosivos, somente poderá ocorrer com o consentimento do governo brasileiro. Opa, questão natural, né? Vai ter uma manobra militar, um exercício internacional militar aqui, ó, em águas da zona econômica exclusiva brasileira. Tem que ter autorização do governo brasileiro. Questão óbvia, né? Respeito à soberania nacional. Artigo 10, é reconhecido, interessante a questão aqui, ó, é reconhecido a todos os estados o gozo, na zona econômica exclusiva, das liberdades de navegação e sobrevoo, bem como de outros usos do mar internacionalmente lícitos. Então, ó, quando eu falo da zona econômica exclusiva aqui, ó, eu tenho a liberdade de navegação, eu tenho a liberdade de sobrevoo. Na hora que eu entro no espaço aéreo brasileiro, aí eu tenho que observar todas as restrições da aeronáutica brasileira, tá? Mas quando eu falo aqui, ó, né, da zona econômica, principalmente aqui, ó, quando eu tenho o mar territorial, o exercício da soberania brasileira, né, da soberania nacional, é de forma mais efetiva, mais contundente. A gente viu, na zona contígua, eu tenho uma mitigação, uma relativização. E após a zona contígua, a navegação aqui, professor, a navegação é livre. Agora, desde que seja utilizada de forma lícita. Então, ó, é reconhecido a todos os estados
o gozo na zona econômica exclusiva brasileira, né, das liberdades de navegação e sobrevoo, bem como de outros usos do mar internacionalmente lícitos relacionados com as referidas liberdades, tais como os ligados à operação de navios e aeronaves, tá? Então eu posso ter aqui, ó, eu posso ter até mesmo um porta-aviões aqui, ó, tá? Ah, mas o porta-aviões vai fazer exercícios militares. Opa, depende de autorização do governo brasileiro, tá? Ah, mas eu tenho aqui, tem lá o porta-aviões, está simplesmente navegando nas águas da zona econômica exclusiva brasileira. Não é uma manobra, ele está de passagem, é uma passagem inocente. A gente viu, pode ter passagem inocente? Pode ter passagem inocente, tá? Então eu tenho que observar esse regramento aí também do artigo 10. E para a gente finalizar, plataforma continental. Quando eu falo justamente da plataforma continental, hoje a plataforma continental, ela coincide com os limites da zona econômica exclusiva, que são também 200 milhas náuticas. Só que tem um detalhe que eu coloquei aqui, ó. O Brasil está pedindo, junto à ONU, junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental, então eu coloquei a ONU/CLPC, o Brasil está pleiteando, né, a extensão da sua plataforma continental para algo em torno de 500, né, quase 500 milhas náuticas, né? Está sendo analisado pela ONU, analisado pelas Nações Unidas. Para o Brasil é extremamente interessante e tudo indica, né? Está tendo ali, ó, uma discussão com relação a determinados limites, tal, mas grande parte do pleito brasileiro já foi atendido, né? Está sendo simplesmente ali regulamentado algumas questões, mas tudo indica que a plataforma continental brasileira ela vai ser estendida e, consequentemente, gente, a zona econômica exclusiva. Tá? Afinal de contas, explorar os recursos que estão aqui, ó, no âmbito do subsolo, no âmbito do leito, né, marítimo, do subsolo, no âmbito da plataforma continental, fazem parte do conceito de zona econômica exclusiva. Então, se estender, vai estender também a zona econômica exclusiva, ou seja, algo extremamente importante, tá? Eu estou ampliando consideravelmente aqui, ó, a quantidade de recursos existentes. E a chamada Amazônia Azul, tudo isso aqui, ó, já existente, né, é a chamada Amazônia Azul. Estão querendo justamente estender a Amazônia Azul. Tá? Ah, por que esse conceito? Ora, porque é tão importante quanto a Amazônia Verde, né? A Amazônia Azul são todas as riquezas existentes, toda a biodiversidade, todas as riquezas existentes no âmbito da zona econômica exclusiva brasileira. Se eu estendo a plataforma continental, ora, eu vou estender também a zona econômica exclusiva. Então, hoje, quando eu estou gravando justamente o vídeo aqui, ó, eu tenho 200 milhas náuticas, tá? Mas o Brasil já pleiteou a extensão da sua plataforma continental e, consequentemente, a gente vai ter a extensão da zona econômica exclusiva. Artigo 11 da lei, tá? A plataforma continental do Brasil compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial e toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre. Eu tenho o território que está na superfície, mas tenho o território também que submerge ali, né, que está submerso, tá? E aí, naturalmente, eu vou ter no prolongamento natural do território terrestre até o bordo exterior da margem continental. Então tem lá o bordo exterior da margem continental, quando eu tenho, né, o abismo, sei lá, vai, né, não sei qual que é a profundidade do oceano, mas enfim, tem lá o bordo da plataforma continental. Então ali é um limite da plataforma continental brasileira. Ou então, né, até uma distância de 200 milhas marítimas da linha de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinge essa distância. Então vamos supor que o bordo, ó, ele termina aqui, ó, tá? Ah, não interessa. Aí vai preponderar a distância, vai preponderar as 200 milhas náuticas brasileiras, tá? Então, ó, tanto é que vocês pegarem o mapa, derem um Google aí, ó, e observarem o mapa, vocês vão ver que a plataforma continental brasileira ela vai mais para cá, ó. Ela tem algumas reentrâncias. Por quê? Porque, na verdade, como eu tenho os arquipélagos aqui, ó, de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, né, e outros arquipélagos brasileiros, esse bordo da plataforma, muitas vezes, ele está além das 200 milhas. Então, quando ele estiver além das 200 milhas, vale o bordo, vale o abismo, né? Vale o abismo ali oceânico, o bordo da plataforma continental. Quando não tiver, quando ele estiver aquém, né? Aí vale a distância. Prepondera
distância. Por isso o conceito do artigo 11, tá? Esses limites são definidos onde, professor? Tratados internacionais, ó, parágrafo único, ó. O limite exterior da plataforma continental será fixado de conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 76 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, celebrada em Montego Bay em 10 de dezembro de 1982, né? Então eu tenho aí, né, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Você que estuda aí direito internacional, né, tem interesse aí no âmbito do direito internacional, está interessado no concurso, né, no âmbito do Instituto Rio Branco, quer ser um diplomata brasileiro, tem que observar toda essa legislação, toda a convenção nacional, toda a convenção, né, das Nações Unidas sobre o direito do mar, né? Artigo 12, ó, o Brasil exerce direitos de soberania sobre a plataforma continental para efeitos de exploração de recursos naturais. Não do trânsito aqui, ó, em cima, tá? Mas de exploração dos recursos, tá? Exploração dos recursos, soberania brasileira, até porque é a zona econômica exclusiva brasileira, tá? Então o Brasil exerce direitos de soberania sobre a plataforma continental para efeitos de exploração dos recursos naturais. Parágrafo único, ó, os recursos naturais a que se refere o caput são os recursos minerais e outros não vivos no leito do mar e subsolo. Olha a preocupação com o pré-sal, tá? Ó, leito do mar e o subsolo, bem como os organismos vivos pertencentes e espécies sedentárias, isto é, aquelas que no período de captura estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo, ou que só podem mover-se em constante contato físico com esse leito ou subsolo, tá? Exemplo, uma ostra que está ali, tá? Tá lá imóvel lá, tá? Então aí você tem que observar essa situação também. O concurso não vai chegar tanto, né, gente? É mais curiosidade em termos práticos aqui, né? Bem, artigo 13, ó. Na plataforma continental, o Brasil, no exercício de sua jurisdição, tem o direito exclusivo de regulamentar a investigação científica marinha, a proteção e preservação do meio marinho, bem como a construção, operação e uso de todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas. Espera aí, professor, está repetindo o conceito de zona econômica exclusiva. Claro! A zona econômica exclusiva pega tudo, inclusive os recursos da plataforma continental. Então, realmente é uma redundância da lei. É por isso que eu afirmo, ó, se eu estendo a plataforma continental brasileira, como o Brasil está pleiteando, por isso que eu coloquei esse pontilhado aqui, ó, tá? O Brasil pede a extensão da plataforma continental, eu estou expandindo a zona econômica exclusiva, tá? Então, por isso aí, né, a menção novamente a essa questão da investigação científica, a construção de qualquer tipo de ilha artificial, instalação ou estrutura. Parágrafo 1º, a investigação científica marinha na plataforma continental só poderá ser conduzida por outros estados com consentimento prévio do governo brasileiro, mesma coisa da zona econômica exclusiva. Aí vem o artigo 14, ó. É reconhecido a todos os estados o direito de colocar cabos e dutos na plataforma continental. Eu vou ter um cabo de fibra ótica ligando o Brasil ao território europeu, o Brasil a Lisboa, por exemplo, né? Tem um cabo submarino, inclusive, sendo construído. Mas ele não vai ser construído pelo Brasil, vai ser construído, sei lá, pelos Estados Unidos. O Google vai fazer um cabo, vai cabear, tá? Isso pode acontecer? Pode, ó. É reconhecido a todos os estados o direito de colocar cabos e dutos na plataforma continental. O traçado da linha para a colocação de tais cabos e dutos na plataforma continental dependerá do consentimento do governo brasileiro. Então, o governo brasileiro tem que consentir e vai regulamentar, né? Parágrafo 2º, o governo brasileiro poderá estabelecer condições para a colocação dos cabos e dutos que penetrem seu território ou seu mar territorial, tá? Então, eu posso ter aí condições para a colocação dos respectivos cabos e dutos quando penetrar no seu território ou mar territorial, tá? Então, ó, percebam, né? Eu tenho toda uma regulamentação calcada em cima desses dois bens da União, em cima do inciso 5º e em cima do inciso 6º, tá? É claro que os concursos tendem a não cobrar da forma tão completa, né? Tem concurso que cobra, tem concurso que não cobra. Concurso nível médio, gente, concursos tradicionais que simplesmente cobram o artigo 20 da Constituição, tá? Eles vão copiar. Então você não precisa adentrar em todos esses conceitos detalhados que a gente viu na legislação. O interessante é esse aqui, ó, lembrar pelo menos das distâncias, né? Principalmente de mar territorial,
Qual que é a extensão do mar territorial brasileiro? 12 milhas marítimas, 12 milhas náuticas, tá? Então, ó, com isso, a gente finaliza a presente aula. Foi uma aula aí, né, que serve não só para o direito constitucional, mas também no âmbito do direito marítimo, né, no âmbito de outras legislações, de outras regulamentações e concursos que explorem o tema como um todo, ok? No nosso próximo vídeo, daremos continuidade falando de outros bens da União no âmbito do artigo 20. Obrigado e até o nosso próximo encontro.